Mercado desconfia e taxa de juros voltam a subir. Isso e muito mais agora no nosso Morning Call, aqui do dia 17/10/2024. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Por aqui, Max Braga. Vamos às notícias então, falar um pouquinho dos indicadores. Ibovespa, né, deu uma reduzida nas perdas desse mês, está 0,05% negativo no mês, no ano 1,82. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, também deu uma arrefecida, está 2,19% negativo no mês, 2,35% no ano. Nasdaq perdeu um pouco de força, né, estava um pouco maior os ganhos desse mês, recuou para 0,70 aos 22% de ganho no ano. O petróleo ele deu uma nova disparada. Ontem as cotações fecharam abaixo, mas olhando a métrica ele disparou novamente, né? No mês ele já sobe 4,01%. O fechamento da cotação em 74 dólares e 64 centavos. No ano ele diminuiu então as perdas, está com 3,14 de perdas no ano. O real continua apreciado. Ontem a gente teve o encerramento da sessão também com alta na moeda. 5,67 a cotação, 4%, 4,06% de valorização só nesse mês. E no ano já beira os 16,84% para finalizar as NTNBs que também subiram aos 6,61% e 0,63% de aumento, né, no mês vigente. No ano já passam de 7,49 a valorização desses papéis. São papéis do governo, para quem não sabe, tá? Bom, passando essa parte mais de indicadores, nessa quarta-feira, então, os preços do consumidor, IPC, do Reino Unido apresentou uma estabilidade. Isso veio abaixo das expectativas ali daquela região. Na Itália também registrou queda, reforçou o estágio avançado de processo de desinflação. O Canadá também, as construções residenciais frustraram os números. Apesar disso, houve uma leitura em relação. Houve uma leitura, não. Apesar disso, esses números foram melhores do que na leitura anterior, mantém uma tendência positiva para aquela região. Estados Unidos também, bens importados caíram 0,40% em setembro. Existe ali um sentimento necessário de cautela por parte do Fed em relação à política monetária. As apostas concentram-se lá em 92% de possibilidade de um corte de juros de 0,25% agora nessa próxima sessão. No Brasil, o índice de preços ao consumidor registrou alta de 0,51%, desacelerou em comparação à leitura anterior, e também o relatório mostrou uma desaceleração nos preços dos grupos de habitação, também educação, leitura e recreação. Esses daí tiveram uma diminuição, né, na procura, etc. O Ibovespa, então, o principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o dia de ontem 0,54% de valorização aos 131.750 pontos. Destaques, então, do dia ficaram com o Embraer, subiu 6,74%, tinha caído bastante ontem, né? Azul subiu 3,91%, continua a montanha-russa. E as maiores quedas ficaram com Localweb 2,24% e IRB Brasil 1,65%. IRB, para quem não sabe, é uma resseguradora. Bom, caminhando para o finalmente aqui, vou falar um pouquinho então da renda fixa. Hoje vou falar só apenas aqui da renda fixa Brasil mesmo. A curva de juros apresentou elevação nos rendimentos, como meio que consolidou em todos os vértices, tá? Pré-fixados registraram alta de até 13 pontos base e os de IPCA de até 4 pontos base. Só apenas uns últimos vencimentos mais longos tiveram uma queda de 7 pontos nos vencimentos, tá? Então,
Se a gente for olhar isso, o que está acontecendo? O mercado doméstico, né, do Brasil está refletindo a maior aversão ao risco por conta da insegurança. Se realmente essa questão do controle fiscal, que é a maior pauta do Brasil nesse momento, não se enganem, tá? Esse é o tema a ser discutido, vai ser de fato resolvido através do controle dos gastos e não do aumento de receitas. Então, como a gente falou no Morning Call de ontem, né? Tivemos então aí notícias que pretendem fazer uma reorganização nos gastos, mas o mercado está meio cético em relação a isso, cansado de ser enganado também, né? Para ver se isso vai se concretizar, tá bom? Esse era o vídeo então que eu queria deixar para vocês hoje. Peço mais uma vez, todo dia no finalzinho, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos para ficar bem informado. Notícias de mercado é uma maneira diferente aqui que eu passo para vocês, tá bom? Forte abraço a todos, até amanhã. Tchau.